A utilidade ou proveito da humilhação, e que se encontra implícito na utilidade anterior, é mortificar aqueles pecados do quais o eu carnal depende e pelos quais é nutrido, bloqueando assim todas as avenidas e passagens através das quais ele é suprido. O pecado é doce e estimado por todos os que não são santificados, mas a humilhação faz com que se tornem amargos e vis. Assim como as crianças são dissuadidas a brincar com uma colmeia de abelhas, quando são uma ou duas vezes picadas por elas, ou de brincar com cães bravos após serem mordidos por eles, assim Deus ensina os seus filhos a saberem o que significa brincar com o pecado. Quando são golpeados por ele, eles distinguirão uma urtiga de arbustos inofensivos, quando sentirem o seu ardor. Nós estamos tão acostumados a viver pelos sentidos que Deus considera necessário que nossa fé tenha alguma relação com os nossos sentidos para ajudá-la. Quando a consciência acusa o coração, sofre, geme de dor, e sentimos que nenhum esforço ou artifício nos livrará disso, então começamos a nos tornar mais sábios do que antes, e a conhecer o que é realmente o pecado e o que ele nos causa. Quando aquilo que era o nosso deleite se torna nossa aflição, e uma aflição pesada demais para suportarmos, isto cura o nosso deleite no pecado. Quando Davi estava encharcando o seu leito com lágrimas e teve de fazer delas o seu alimento noite e dia, o seu pecado já não lhe era mais agradável, como quando a cometeu. A humilhação reitera a pintura desta prostituta que é o pecado e mostra em toda a sua deformidade. Ela desmascara o pecado, que geralmente assume uma máscara de virtude, de algo irrelevante ou inofensivo. Ela desmascara Satanás, que havia se transformado num amigo ou se travestido em um anjo de luz, revelando assim o seu caráter maligno. Quão difícil é curar um mundano do amor ao dinheiro, mas quando Deus coloca tal peso em sua consciência, ao ponto de fazê-lo gemer e clamar por socorro, o dinheiro perderá o seu atrativo. Quando ele começar a chorar e a gemer por causa das misérias que vêm sobre si, viu os efeitos da sua riqueza corrupta, a úlcera do seu ouro e da sua prata começar a corroer a sua carne como fogo, e este seu ídolo se tornar nada menos que um testemunho contra si mesmo, então estará melhor habilitado do que antes para avaliar o pecado. O devasso pensa que tem uma vida feliz, quando os lábios da prostituta destilam favos de mel, mas quando ele percebe que o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, que os seus pés descem à morte e que os seus passos conduzem-na ao inferno, ele então jaz em tristeza, lamentando-se da sua loucura, e estará em melhores condições de avaliar corretamente sua situação. O Manassés humilhado em cadeias não é o mesmo que era quando estava no trono. Embora a graça tenha contribuído mais para isso do que seus grilhões, ainda assim estes também foram úteis para este fim. A humilhação abre a porta do coração e lhe revela o que o pecado faz aos que são dominados por ele, introduzindo a palavra da vida, a qual não havia ainda penetrado além dos seus ouvidos. É um trabalho deveras cansativo falar a homens mortos, já destituídos de sentimentos, especialmente quando se trata de uma doutrina efetiva e prática que precisamos comunicar-lhes, e que estará perdida se não puder ser sentida e praticada. Até que seja operada a humilhação no coração do pecador, nós falamos a homens mortos, ou pelo menos a homens profundamente adormecidos. Quantos sermões eu tenho ouvido acerca dos quais se pensava que viria a transformar internamente os corações dos pecadores, fazê-los chorar por causa dos seus pecados com tristeza e vergonha diante da congregação, levando-os a nunca mais se envolverem com a transgressão. E, no entanto, os ouvindos quase nem foram tocados por eles, mas saíram do mesmo modo como entraram, como se não soubessem do que o pregador estava falando, pelo fato de seus corações estarem o tempo todo adormecidos dentro deles. Uma alma humilhada, entretanto, é uma alma desperta. Ela considerará aquilo que lhe é dito, especialmente quando percebe que vem do Senhor
e que diz respeito à sua salvação. É um grande encorajamento para nós, ministros, pregar para um homem que tem ouvidos, vida e sentimentos, que recebe a palavra com apetite, saboreando-a e desfrutando a comida que lhe é colocada na boca. A vontade é a principal fortaleza do pecado. Se nós pudéssemos alcançá-las, poderemos fazer alguma coisa, mas se ela bloquear o coração e os mais próximos que pudermos chegar a ele for o seu ouvido ou o cérebro, não haverá benefício algum. A humilhação nos abre uma passagem para o coração, a fim de que possamos tomar de assalto o pecado em seu vigor. Quando eu falo a vocês acerca da natureza abominável do pecado que causou a morte de Cristo na cruz e que conduz ao inferno, e quando lhes digo que é melhor correr para o fogo do que cometer o menor pecado da maneira proposital, embora se trate de algo tal que o mundo nem note, um homem não humilhado pode ouvir-se superficialmente crer em tudo isso e até consentir intelectualmente com a verdade. Mas apenas a alma humilhada pode compreender e sentir o que lhe está sendo dito aqui. Que luta nós travamos com um beberrão ou com um mundano, ou com qualquer outro pecador frívolo, na tentativa de persuadi-lo a abandonar os seus pecados e a abominá-los, e tudo quanto tão pouco resultado. Às vezes ele deseja abandoná-los, mas acaba sendo tentado a provar do pecado de novo. E assim continua flertando com ele, porque a palavra não se assenhoreou do seu coração. Mas quando Deus vem sobre a alma, como uma tempestade arrebentará as portas, e com relâmpagos e trovões na consciência, ele apoderar-se do pecador, e sacudindo-o todo em pedaços pelo seu terror, lhe perguntará: pecado é bom para ti? Uma vida carnal e descuidada é boa? Tu, verme desprezível, tu, tolo pedaço de barro, ousas me enfrentar face a face? Ignoras o fato de que eu estou sempre vendo o que tu fazes? Fui para praticar estas coisas que eu te criei, sustentei e preservei, para isso que continuas vivo? Lança fora o teu pecado, sem mais delongas, ou lançarei fora a tua alma e te entregarei aos tormentadores. Isto desperta o pecador com relação à sua demora e procrastinação. Faz com que veja que Deus tem tido boa vontade para com ele, que portanto assim ele deve ser para com Deus.